Tiago, capítulo 2, vamos ler do versículo 14 ao 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque, porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar novamente. Senhor Deus Altíssimo, agradecemos, Senhor, por esse momento, por podermos ler da Tua palavra, Senhor, e meditar nela. Esteja abençoando, me abençoando, Senhor, que tudo que vier a ser proferido aqui, Senhor, seja de acordo com a Tua santa palavra, Senhor, e seja de edificação para todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos de versículo a versículo. Então, vamos ler novamente o 14. Mas, irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Ah, irmãos, nós sabemos que palavras são poderosas. Se alguém dentro do nosso meio diz que tem fé em Jesus Cristo como seu Salvador, isso cria em nós um sentimento de grande felicidade e alegria. Então, são palavras poderosas. Mas, ao mesmo tempo, palavras podem ser vazias, se não são acompanhadas por atitudes, aqui, obras. Nós vemos em Efésios 2, do versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós vemos que a salvação vem pela fé. Isso é uma certeza absoluta. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Só que nós vemos que uma fé genuína, ela produz obras. Partindo para 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A partir de uma fé genuína e verdadeira, as coisas velhas já se passaram, eis que surge uma nova criatura. E, como nós vemos lá em Mateus 7, no versículo 18 e 17, 18, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então nós vemos que, a partir dessa fé, a fé verdadeira, eis que se torna uma nova criatura. E essa nova criatura, por consequência, gera frutos, frutos bons. Então, quando se diz que alguém tem fé e não tem obras, essa fé vazia, essa fé falsa, esse tipo de fé pode salvar? A resposta é não.
Nós vemos também que tudo aqui se mantém em palavras por parte dessa pessoa quando nós caímos em um exemplo do dia a dia, nos versículos 15 e 16. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aqui, a mesma situação se mantém. Só são palavras proferidas de amor, mas não é um amor prático, um amor verdadeiro. Nós, abrindo em 1 João, no capítulo 4, nos versículos 20 e 21, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, ao qual não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aqui nós vemos que essa falta de atitude de uma obra de amor, que deveria ser uma consequência natural, é mais uma prova de que o amor do Pai não está nele. Que nem o ama a Deus e, por consequência, também não pode amar o seu irmão. Que no versículo 7 e 8 de 1 João 4. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui nós vemos que essa pessoa se mantém somente em palavras, mas não produz nenhum fruto. Não produz um fruto de fé e nem de amor. Então, Tiago vem para o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Que não é uma fé unicamente vazia. A verdade é uma fé morta, que não tem vida nem vigor. Ou seja, é uma fé que não existe. Porventura, esse tipo de fé realmente pode salvar? Então, Tiago entra no versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aqui Tiago entra numa repreensão. São muitos os que dizem que têm fé, mas isso não se prova na sua vida. As suas palavras são negadas pelas suas obras. Então, Tiago usa assim mesmo. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele não usa como vanglória, porque, como vemos, as obras, a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Ele usa para demonstrar como aquela pessoa tem uma fé morta. Mas até muitos vão se levantar e dizer que quantas coisas se fazem, em teu nome não fazemos expulsão dos demônios e fizemos profecias. Mas Jesus mesmo diz, apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Não vos conheço. Muitos realizarão provas, obras, e vão pensar que são obras boas, mas são frutos de um coração mau e ainda em pecado. Frutos de uma árvore má, que não teve uma fé genuína, uma fé verdadeira em Jesus Cristo. No versículo 19. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Da mesma forma, muitos são os que dizem que acreditam em Deus. Os demônios também creem e estremecem, têm muito mais temor do que muitas pessoas. Mas isso também só se mostra em palavras, e não em ações, onde é perceptível uma vida de temor nessas pessoas. E lá em Mateus 7, nós vemos no versículo 19, toda árvore que não dá bom fruto
corta-se e lança-se no fogo. Mateus 7:19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Assim como nós sabemos que o destino dos demônios é no lago de fogo e enxofre, o mesmo acontece com aqueles que não têm obras, frutos como consequência de uma fé genuína. Então, Tiago vem a fim de repreender tu que diz que tem fé, mas não se prova, reflita novamente, porque a consequência é a condenação eterna. Então, Tiago vem a fim de demonstrar exemplos para nós, começando com Abraão e Raabe e muitos outros exemplos de homens que produziram obras a partir de uma fé genuína. Versículo 20 e 21. Mas, ó homem vão, tu queres saber que a fé sem obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Lá em Hebreus, no capítulo 11, nós vemos no versículo 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Abraão ofereceu o seu filho Isaque porque ele creu em Deus, na promessa que Deus fez a ele, e cria de uma forma genuína e verdadeira ao ponto de sacrificar o seu filho, porque saberia que Deus até dos mortos poderia trazê-lo de volta para cumprir a sua palavra. Nós vemos que esse exemplo, mas como toda a vida de Abraão, todas as obras foram consequências de uma fé verdadeira em Deus, lá desde o começo passado. No versículo 22, tem vez que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Nós, novamente, vemos que a fé coopera com as obras, mas as obras se mostram importantes também ao ponto de aperfeiçoar a fé. É necessário que nós crescemos e nos desenvolvemos a cada dia, a fim de sermos mais semelhantes ao nosso Senhor. A nossa fé também deve ser desenvolvida. E aqui, Tiago nos mostra que, pelas obras, a fé é aperfeiçoada. São muitas as situações que nós somos colocados em que a nossa fé em Deus foi provada, é provada, ou ainda será provada. Desde grandes coisas, como até sendo pedido que Abraão sacrificasse seu filho, mas até pelas mínimas coisas, como prover a cobertura a um irmão ou ao mantimento cotidiano. Nessas coisas se prova um amor também. No versículo 23, e cumpriu-se a escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Esse momento é anterior ainda ao nascimento de Isaac. E ainda Abraão era chamado de Abrão. E quando Deus prometeu a Abrão que sua descendência seria como as estrelas do céu, Abrão creu. Isso lhe foi imputado como justiça. Primeiramente, por uma fé genuína. E todas as coisas a partir disso se deram por comprovar essa fé. No versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Então nós vemos em Romanos 3,
em Romanos 3, do versículo 24 ao 28. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, aqui nós vemos, irmãos, em Romanos, que a justificação é pela fé, unicamente em Jesus Cristo, não tendo outro nome que possa salvar e não existindo outro meio que não seja a fé em Jesus Cristo. Mas Tiago fala de uma relação muito íntima, muito próxima entre a fé e as obras, com, sendo as obras uma consequência muito natural, muito necessária de uma fé genuína. E, novamente, no versículo 25, ele nos dá outro exemplo. E, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Nós vemos que Raabe acolheu os espias em paz, os escondeu, despediu por outro caminho, mesmo sabendo que poderia ser morta por esse ato. Mas ela primeiramente creu em Deus, o temeu, e todas as atitudes foram a partir dessa fé genuína que se provou posteriormente. Em Hebreus 11, nós vemos a partir do versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. No versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jafte, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, os quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Nós vemos que tudo isso, irmãos, é uma consequência de uma fé genuína. De começo do versículo 33 até a primeira parte do 35, nós vemos sendo colhidas bênçãos. Venceram reinos, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, puseram fuga os exércitos estranhos. Mas, posteriormente, nós vemos tais pessoas que tiveram fé ainda sofrendo. Vemos que uns foram torturados, experimentaram escárnios e açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, mortos ao fio da espada. Mas tudo isso também como uma consequência de uma fé genuína. Nesse mundo, pela fé, não virão somente coisas boas, mas as aflições ainda estarão por nós. E ao passar por isso, a nossa fé é provada e aperfeiçoada. Mas nós vemos também, a partir do versículo 13, qual era
em Hebreus 11, no versículo 13, nós vemos a mentalidade dessas pessoas. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós vemos, irmãos, que promessas são colhidas a partir dessa fé genuína. Uma morada celestial ao longe, que nós não podemos ver com os nossos olhos, mas cremos pela fé. Em Tiago, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui, Tiago compara as obras ao espírito. O espírito permite ao corpo viver, permite ao corpo demonstrar suas capacidades, permite ao corpo se desenvolver. Assim também as obras permitem que a fé seja viva. As obras permitem que a fé demonstre a sua capacidade. E as obras permitem que a fé se desenvolva. Coisas necessárias para cada um de nós. E Deus abençoe essa palavra.